E colocar limites nas crianças é fundamental para o desenvolvimento emocional e a formação de valores. Saiba como atitudes firmes e afetuosas dos pais fazem toda a diferença na educação dos filhos. Colocar limites durante o desenvolvimento infantil é um ato de amor, pois ajuda a diminuir a ansiedade, melhora a tolerância e ensina regras que vão valer para a vida toda. Toda criança, para ser um adulto saudável e uma criança saudável, ela precisa de limites. Os limites ajudam na formação da convivência social da criança, da subjetividade. Uma criança sem limites é uma criança que ela vai ser prejudicada em todas as áreas da vida, na aprendizagem, no convívio social, nas interações. Vai ser uma criança frustrada que não saberá lidar com o não quando crescer, com as frustrações da vida. E é uma criança que, quando ela se tornar um adulto, a questão da convivência no trabalho, nos relacionamentos, vai ser muito difícil para ela, porque vai se tornar um adulto com baixa resiliência. Cada ambiente tem suas próprias regras, outras servem para toda a casa. Faça cópia das regras e coloque em pontos estratégicos. A imposição de limites com as crianças é importante que os pais saibam fazê-lo. Sempre procurando estabelecer regras claras para a criança e contando para ela o porquê de não poder fazer aquilo. Vai muito além de somente não. Você não pode colocar a mão aí, você não pode mexer. Sempre explicá-la, envolvê-la na criação das regras. Vamos pensar aqui numa forma clara, que você não pode fazer isso hoje, mas tem outra tarefa que você pode fazer, estabelecendo um meio termo justo para a criança, num termo afetuoso. Também é interessante, né, na questão de chamar a atenção da criança, que o adulto, ele se coloque na mesma posição que ela. Como, Letícia? No caso da criança menor, o pai ou a mãe abaixar, olhar nos olhos da criança e ter esse diálogo, né? E sempre mostrar para ela o seguinte: você não pode fazer isso porque haverá tal consequência. Isso faz com que a criança se torne mais responsável, entendendo que o limite é para protegê-la e que tudo que ela vai fazer na vida, um dia vai ter uma consequência. Eu costumo falar que as crianças, elas são o termômetro da família. As crianças são os sintomas dos pais. Quando eu recebo elas no consultório, eu percebo que o maior desafio não é tratar a criança, mas sim a família, que já está disfuncional, o núcleo familiar adoecido. Por isso que a gente faz esse trabalho conjunto entre os pais e a criança. A psicóloga reforça sobre os sinais que as crianças vão dando durante o crescimento. Os sinais que indicam que uma criança precisa de limite é quando ela se torna desafiadora, com comportamentos de risco, agressiva, dificuldade de aprendizagem na escola, dificuldade de seguir, né, as regras dos professores, se torna uma criança muito rude e muda o comportamento bruscamente, aquela criança que não suporta ouvir um não. E hoje em dia nós vivemos numa geração que infelizmente se autodiagnostica e nós vemos sempre a questão: meu filho tem TOD, transtorno opositor desafiador. Nós, enquanto profissionais, sabemos sim que existe a questão do transtorno opositor desafiador, né, das crianças que têm a questão desse diagnóstico, mas tem a leva massiva, né? Não, isso aí é um transtorno, eu vou encaminhar o meu filho para o pediatra, para o terapeuta, e ela vai resolver. Mas a questão do limite, ela começa desde pequeno. E a gente vê, né, eu recebo muito aqui no consultório, adolescentes que não tiveram essa questão do limite saudável, do vínculo fortalecido com os pais, que chegam nessa época onde começam os nãos da vida, né? Reprovação no vestibular, de um relacionamento amoroso, do primeiro namoro, e não tem uma resiliência, onde vem a questão da depressão, das crises de ansiedade, até mesmo do suicídio. Por isso é muito importante que os pais pratiquem a questão do autoconhecimento. O que eu posso fazer hoje para mim ser um pai e mãe melhor, né? Talvez diferente daquela educação que eu recebi lá no passado, na qual eu apanhava muito, não transferir esse excesso de limite de uma forma brutal para o meu filho, mas também não me tornar totalmente o oposto. Como quebrar esse ciclo da violência que eu recebi e ser um pai e mãe melhor? E nesse quesito entra a terapia como um fator primordial para os pais. Então cabe sempre aos pais pensarem antes de procurar um terapeuta
terapeuta para os filhos. Será que nós precisamos também de um terapeuta? Será que a questão somos nós enquanto pais ou será que inicia pelo nosso filho?